Boa tarde a todos e todas, boa tarde, companheiros e companheiras, a todos aqueles que nos acompanham. Nós estamos aqui, o grupo de advogados e militantes de direitos humanos que fazem a gestão do caso Maristela Cizeschi, uma defensora dos direitos humanos na área da criança e do adolescente, que sofreu e sofre um processo persecutório decorrente da militância pela proteção da criança e do adolescente, no enfrentamento à adoção ilegal, à adoção irregular, e que, em razão disso, respondeu a processos criminais e está agora no limite de mais uma condenação, e por isso nós estamos aqui hoje, né, com o objetivo de fazer uma reflexão no Dia Nacional da Adoção sobre a condição da Maristela como defensora de direitos humanos. Nós temos aqui a participação de vários companheiros, Nelson Arnes, que é o representante da Pastoral da Criança, que lidera esse processo de defesa da companheira Maristela, acaba de chegar. Cumprimentando, então, Nelson, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Nós trouxemos aqui o Paulo Carbonari, que é um dos coordenadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que, a partir daí, coordena um projeto nacional sobre defensores de direitos humanos e que fará, então, uma exposição sobre os parâmetros, a política no Brasil e como a gente pode, a partir da sociedade civil, pensar no fortalecimento da luta política da Maristela Cizeschi. Então, essa é a apresentação da nossa live, da nossa roda de conversa. Eu queria, então, pedir deferência aos demais e passar a palavra ao Nelson para dar as boas-vindas em nome da Pastoral da Criança. E depois passamos para o Paulo. Muito boa tarde a todos. Vocês todos são muito importantes para a Pastoral da Criança, né? Porque um ataque a um defensor dos direitos humanos é um ataque a cada criança, a cada gestante pobre desse Brasil. E a gente sabe que a gente, sem os defensores dos direitos humanos, né, o meu segundo nome ali, Arnes, já deve dizer alguma coisinha para vocês do que significou os direitos humanos para Dom Paulo como cardeal em São Paulo. E assim como ele, numa situação até bem mais difícil, de ditadura, de repressão violenta, a gente não, dele não pôde, na época, eu era muito novo, né, deixar algum defensor ser atacado. Então, por isso que a gente precisa, não é para Maristela, eu brinco um pouquinho com ela, que se ela fosse para a cadeia, ia fazer uma bela pastoral carcerária, mas é pelo que isso significa para os demais defensores. Quer dizer, a gente não pode ser intimidado nem pelo sistema judiciário ou por qualquer outro sistema que prive as crianças de conviverem em seu ambiente familiar e, quando uma família tem problemas, que nós sejamos fortes o suficientes para apoiar essa família para que ela supere seus problemas e continue convivendo com as suas crianças. É por isso que eu agradeço demais a vocês, e em especial ao Dr. Nicodemos, que está com a gente nessa batalha faz muito tempo, né? E a gente sabe que os sistemas são todos interligados e tendem a operar em conjunto na autodefesa. E a gente precisa ter união para conseguir vencer esses problemas. Muito obrigado. Obrigado, Nelson, por suas palavras. Bom, então passamos agora ao nosso convidado especial, Paulo Carbonari, para fazer uma apresentação sobre a política de proteção de defensores no Brasil, a partir da sociedade civil, já visto que ele integra o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, Nicodemos, Nelson e particularmente a Maristela, minha colega Mônica e os demais que estamos aqui nesse momento, e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado pelo convite. Primeiro, dizer que toda vez que um defensor, uma defensora de direitos humanos está sendo atacado, está sendo ameaçado, está em risco, sim um sujeito singular, uma sujeita singular que está ali, mas é também a causa, é também a luta, é também o conjunto da organização. Por quê? Porque se tem uma coisa que a gente aprende desde cedo, quando começa a militância em direitos humanos, é que a nossa atuação não é uma atuação para satisfação pessoal ou por interesse pessoal. Todos nós nos movimentamos nas lutas por direitos humanos porque acreditamos que essas são lutas que constroem, acima de tudo,
relações mais humanas e, portanto, transformam as realidades desumanas e querem enfrentar aquelas situações que são caracterizáveis como violações de direitos humanos. Então, sim, minha solidariedade à Maristela, como sujeita singular dessa situação, mas também a solidariedade à Pastoral da Criança e a todas as organizações e movimentos, enfim, que se engajam na luta pelo direito das crianças e dos adolescentes, mas que, ao se engajar na luta por direitos de crianças e adolescentes, constituem o grande arco ou a grande construção da luta por direitos humanos que reúnem mulheres, negros e negras, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, enfim, todos aqueles e aquelas que, ainda que tenhamos previsões normativas de que sejam sujeitos de direitos, a sociedade desigual e injusta na qual vivemos priva essas pessoas da garantia e da efetivação concreta, da realização concreta na sua vida e na vida dos seus irmãos, irmãs, das suas comunidades, esses direitos humanos. Então, falar da proteção de defensores de direitos humanos é falar daquilo que, eu diria assim, constitui o elemento determinante para a gente pensar direitos humanos. Não há direitos humanos sem seres humanos, não há direitos humanos sem humanos que lutam por direitos humanos. Né? Isso é fundamental. Portanto, defensor, defensora de direitos humanos é aquele sujeito, aquela sujeita que é, digamos assim, o determinante, o que vai ser o fundamental para a garantia dos direitos humanos. Né? É por isso que os que não gostam dos direitos humanos nos chamam com aquela alcunha ruim, né? Esse pessoal dos direitos humanos. Não é esse pessoal dos direitos humanos, é um pessoal que dá a sua vida, não é? Que emprega o seu conhecimento, emprega os seus compromissos, as suas relações, as suas experiências, não para garantir os seus direitos, mas para garantir os nossos direitos, né? Os direitos de todas e todos, e no caso aqui, da nossa Maristela e de todos os que compõem a luta pelos direitos da criança e adolescente, a defesa e a promoção dos direitos da criança e adolescente. Eu nunca esqueço, e queria começar com essa lembrança, né? Nunca esqueço daquela imagem maravilhosa da pressão das crianças e adolescentes pela votação do ECA quando ocuparam o Congresso Nacional. Aquilo foi uma aula de cidadania, aquilo foi uma aula de direitos humanos para todo o país, logo que inaugurava um momento histórico importante pós-constituição, promulgação da Constituição Federal. Então, as crianças e adolescentes e os movimentos de crianças e adolescentes foram os que primeiro no Brasil fizeram o Estado brasileiro, pós-Constituição, reconhecer a Convenção Internacional e incorporar essa Convenção Internacional ao ordenamento jurídico, né? Depois vieram outras, mas algumas, inclusive, demoraram muito, né? Então, falar aqui de movimentos, de organizações, de criança e adolescente do Brasil, é falar de protagonismos fundamentais e constituintes do processo democrático brasileiro. Isso é muito importante e necessário que a gente diga e diga de novo sempre, né? Se poderia dizer, sem a luta pelos direitos das crianças e adolescentes, não há como pensar a luta por direitos humanos no Brasil. É impensável, porque ela é constitutiva e central. Bom, me alonguei um pouco nessa introdução, mas acho importante dizer isso porque é fundamental que a gente reconheça e reafirme a importância dessa luta como luta por direitos humanos. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade onde o risco e a ameaça aos defensores de direitos humanos, às defensoras de direitos humanos, é permanente, né? Então, ela se constitui numa dinâmica que vem, no segundo aspecto, de vários lados. A gente acredita numa institucionalidade que deveria ser protetiva, quando, na verdade, ela nem sempre é protetiva, quando não é violadora, porque os principais agentes de ameaça e risco para defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil são, infelizmente, agentes institucionais, né? Vamos chamar assim, em larga medida, né? E a Maristela, né, a situação que ela está é também um exemplo de como as instituições que deveriam existir
para proteger os direitos humanos, que deveriam existir para respeitar a ação e colaborar com a ação dos defensores, das defensoras de direitos humanos, age numa situação completamente invertida e contrária. Então, pensar que aqueles que são contrários aos direitos humanos, ou seja, o povo comum, né, aqueles que não gostam dos direitos humanos, sejam pessoas que, digamos assim, ataquem, não gostem, desrespeitem, até ali a gente até poderia imaginar possível, né? Porque a gente não é unanimidade, nem quer ser unanimidade, né? É parte da democracia a divergência, o pensamento diferente, mas não é parte da democracia a ameaça, a violência, o ataque e todas essas práticas, e, portanto, não é nem admissível, ou não é admissível que nenhum ser humano, por qualquer razão que seja atacado por aquilo que faz de modo livre e sem prejudicar as outras pessoas. Então, infelizmente, o contexto que nós vivemos põe as instituições, põe a massa popular e põe, enfim, vários mecanismos na contramão, em desfavor, digamos assim, da luta por direitos humanos e também da proteção das defensoras e defensores de direitos humanos. Então, é por isso que a gente vai encontrar dezenas, centenas de pessoas que têm sua vida atacada, quando não destruída, né? Muitos, e a CPT lança agora, no final do mês, os conflitos na terra no Brasil, para mostrar de novo que, infelizmente, se continua matando lideranças populares, lideranças sociais, defensores de direitos humanos nesse país, de modo completamente irresponsável e permanente, ou seja, com alvos permanentemente identificados. Terceira parte da minha colocação, e a última, nós, por lutas difíceis e por muitas dinâmicas, a partir do documento da Declaração das Nações Unidas, que reconhece a necessidade dos Estados protegerem defensoras e defensores de direitos humanos, exigimos já há alguns anos a instalação de um programa de proteção a defensoras e defensores de direitos humanos, e também, nesse sentido, um formato que seja financiado com recurso público, mas que não seja executado por instituições públicas, seja executado por organizações de direitos humanos da própria sociedade civil. Né? Por quê? Exatamente porque a gente sabe que as instituições públicas são aquelas que mais atacam os defensores de direitos humanos. Seria muito estranho que aquelas mesmas instituições que ataquem os defensores depois sejam aquelas que supostamente venham a protegê-los. Então, basicamente, por isso, se propôs, então, um programa público. Nós temos um programa muito precário ainda, porque nós temos pouquíssimos estados, temos um programa federal e um programa em 5 estados, com previsão de mais 2 ou 3. Santa Catarina não tem um programa estadual, por exemplo. Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu estou, estamos discutindo o retorno de um programa estadual, que já teve, agora parou. O Rio de Janeiro tem um programa, mas com muitas dificuldades, como praticamente Mato Grosso só conseguiu instalar um programa porque entrou na justiça e, por decisão judicial, está sendo agora instalado. Então, com isso eu quero dizer, nós temos uma estrutura, uma institucionalidade muito precária desse ponto de vista de política pública de proteção, infelizmente. Então, dizer que ela continua sendo uma necessidade de a gente seguir lutando para que isso seja ampliado. Então, como Maristela está num estado onde não tem programa estadual, então, se for o caso de eventualmente se estudar e se encaminhar a necessidade de algum tipo de proteção do programa público, isso deveria certamente ser encaminhado como parte do programa federal. E termino dizendo que a nossa atuação como Movimento Nacional de Direitos Humanos, através desse projeto que a gente tem em conjunto com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, com a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais e outras organizações, é um projeto exatamente para colaborar no fortalecimento das organizações nos territórios, porque a gente acredita que, ainda que a gente busque a proteção nos espaços do programa público, essas questões,
o principal fator de proteção é isso que está acontecendo aqui. É a gente reunir organizações, reunir processos, dinâmicas, pessoas que juntas vão colaborar para que aquela pessoa, aquela organização que está sob ameaça possa ser protegida. Colegas, desculpem incomodar, não está saindo ao vivo esta gravação. Tem pelo menos uns 10 pessoas que estão tentando ver de diferentes fontes e não está saindo no YouTube nem no Facebook. Só precisava avisar, não quero atrapalhar, mas infelizmente é o estado atual da programação. Diego, você poderia ver isso, por favor? De toda maneira, está sendo gravado, a gente vai depois circular a gravação desse debate por todas as mídias e redes das nossas organizações e dos movimentos sociais. Paulo, pode concluir, então? Vou concluir, então, depois, enfim, se resolve essa parte, se for o caso, a gente repete, mas, enfim, queria reforçar, terminando, então, a importância dessa atuação conjunta. O nosso projeto, como Nicodemos falou, está em começo de implantação, vai ter presença ali em Santa Catarina também. Nosso interlocutor ali em Santa Catarina é o Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Braz, lá de Joinville, que vocês certamente conhecem, e será importante a gente estabelecer uma conexão entre a militância do campo da criança, adolescente, enfim, de vocês aí no Estado, com esse espaço do Movimento Nacional de Direitos Humanos ali em Santa Catarina, para a gente seguir esse diálogo e essa dinâmica de proteção. Então, a gente segue à disposição e vamos fazer esse diálogo certamente a partir também da conexão ali no território de Santa Catarina. Obrigado, um abraço. Obrigado, Paulo. Eu vou abrir para todos, para a gente dialogar, é uma roda de conversa. Mas, Paulo, eu queria trazer duas questões, né? Uma, sobre você falar um pouquinho as hipóteses, né, de ameaça ao defensor de direitos humanos, né? Então, que parece ou nos leva a uma indução de que nós estamos tratando de alguém que sofre uma ameaça concreta, né? Mas não, né? A gente tem aí a política do próprio Estado, no caso, o Estado no sentido amplo, do Poder Judiciário, deflagrando processos judiciais contra um defensor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Paulo, e também trouxesse como o programa funciona, né, se você tem conhecimento, como o programa funciona em relação a essa questão do defensor de direitos humanos está sofrendo uma perseguição política, e não necessariamente se traduzindo como uma ameaça de morte, né, não uma morte física, mas uma morte política. Eu acho que aqui, veja, as situações mais duras, mais emergenciais, são aquelas cuja ameaça se converte em uma ameaça à vida física, né? À vida biológica, que é de todas a mais dramática. Mas a perseguição e a ameaça e o risco aos defensores e às defensoras de direitos humanos, ele não se traduz somente nesse tipo de prática. A gente costuma dizer que, inclusive, a proteção dos defensores não é apenas mantê-los vivos, é mantê-los vivos e ativos politicamente, né? Então, porque às vezes, para proteger a vida de um defensor, se pode promover medidas que matem a sua inserção política na organização. Então, bom, vamos ter que tirar a liderança do estado onde ela mora porque ela está sob uma ameaça. Então, ela vai deixar de ser liderança, porque no outro local onde ela vai, ela não tem a mesma inserção. Então, pensar a proteção desse ponto de vista é pensar isso de modo muito mais complexo, que inclui, como você disse bem, a possibilidade de proteção também nessas situações de ameaça. Então, nesses casos, como o da Maristela, quer dizer, você tem um processo judicial que é de criminalização, de certo modo, mas há também, junto com ele, um processo que é de desmoralização. Então, esses dois fatores, eles andam normalmente combinados, né? Porque uma das melhores maneiras de você destruir um defensor de direitos humanos é desacreditá-lo, ou seja, é mostrar que aquilo que ele defende não é defensável. E, ao fazer isso, você, de alguma maneira, desqualifica aquela causa, desqualifica aquela luta. Então, acho que no caso específico aqui da Maristela, nós estamos diante de uma situação, claro,
Para isso, há toda uma defesa no campo judicial, mas há toda uma outra ação importante, que acho que, inclusive, essa atuação de hoje vem nessa direção, que é você mostrar que é necessário fortalecer e defender a causa que está em questão, né? Ou seja, isso vai fortalecer a defensora, mas não só a defensora, a própria luta num sentido mais amplo. Em relação aos procedimentos para, eventualmente, enquadramento ou não no programa de proteção, veja, a regra básica é a seguinte: a questão tem que ser apresentada, ou seja, tem que reunir o máximo de informações e ser apresentada ao programa, no caso ao programa federal. Ele vai fazer uma tarefa que se chama triagem, ou seja, uma avaliação preliminar, e com base nessa avaliação eles vão determinar a medida que será a medida adequada para a proteção no caso específico. Então, o procedimento é basicamente esse, não tem regra, ou seja, não tem tipificação prévia para dizer pode ou não pode. É esse processo que vai avaliar e que vai, a partir da avaliação da situação, determinar o tipo de proteção que será feita, se vai acionar a autoridade ou não, se vai precisar fortalecer ou encaminhar, enfim, qual o procedimento ele é decorrente dessa análise que o programa vai fazer. Então, eu diria, não há uma determinação preliminar do tipo de proteção que vai ser feita, ela é aquela que for necessária em decorrência da análise que for feita do caso específico. Então, resumindo, qual é a tarefa mais importante? É reunir o máximo de informações que possam qualificar o que está em questão e o que caracteriza essa ameaça e por que ela acontece, por quem ela acontece, enfim, toda uma descrição circunstanciada, de modo que subsidie a avaliação da equipe do programa e, com base nisso, ele tome as decisões. Paulo, eu tenho uma dúvida também. Nos estados que executam o programa, são organizações, né, não governamentais que passam por um edital. Quando o Estado não tem, que encaminha para a instância nacional, quem é? É o governo? E é ligado a um ministério? São técnicos ou são pessoas de confiança do ministério? Quem é que faz essa análise? É uma análise técnica, é uma análise jurídica? Como é feita isso? Quem compõe, principalmente o nacional? Os estaduais a gente sabe, mas principalmente o nacional, quem compõe? Então, o programa como eu disse, é financiado pela política pública, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A execução do programa federal é feita por uma organização sediada em Brasília, chamada Vida e Juventude, que tem a responsabilidade de fazer a execução. Ela tem uma equipe multidisciplinar que é encarregada de fazer esses processos que eu falei. Então, toda essa análise não é feita por agente público e nem é de conhecimento, ou nem não deveria ser, nunca deveria ser, de conhecimento do agente público. Não é o Ministério que decide quem entra ou quem sai do programa. Tem um conselho, eu esqueci de falar essa parte. Essa equipe faz análise, aí tem um conselho deliberativo, que é composto por várias autoridades e sociedade civil, e esse conselho é que decide pelo ingresso ou pela saída. Então, na verdade, não é o governo, não é o Poder Executivo, não é um órgão de governo, não é uma instituição que decide, é o conselho que toma essa decisão e que tem a responsabilidade de decidir se aquele caso proposto se enquadra, de que maneira e como ele vai ser desenvolvido pelo programa público. Obrigada, Paulo. Quantos estados não têm programa, você sabe? E são feitos pelo Nacional? Vamos dizer, tem funcionando, se não me engano, são 5, tem mais 3 ou 4 em processo de implantação. Mas, de fato, fazer o contrário, né? Aonde tem, né? Exatamente. Obrigada, Paulo. Bem, a gente segue ainda com o debate de Djalma. Vamos aproveitar aí o teto do Paulo, né? Até 18 horas, depois nós seguimos aqui conversando e dialogando. Djalma. Obrigado, Carlos. De fato, o Paulo já está na hora dele ir. Tem duas questões que eu acho que, neste momento, ajuda a gente a pensar e a discutir um pouco, e que a companheira Maristela, infelizmente, ela possibilita isso, dado o momento de conjuntura do processo dela.
A primeira questão, eu ouvi o Paulo agora falar do programa e de como está se estruturando a defesa dos defensores de direitos humanos, a proteção dos defensores e defensoras de direitos humanos no país. Mas, ô Paulo, a minha questão é a seguinte: há uma inconstância nessas ferramentas, nesses mecanismos de proteção de defensores de direitos histórica, né, no país, histórica, né, independentemente do momento político ou conjuntural que o país está vivendo. Isso é uma coisa, eu gostaria muito de te ouvir nesse sentido, porque a gente não consegue construir mecanismos sólidos, entendeu? Que garanta a vida, que garanta a proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos. Aliás, não temos como garantir a proteção à vida, inclusive daqueles que nós também tentamos proteger, né? Eu queria te ouvir aí. E uma outra questão, ela é básica, nós já discutimos aqui, talvez, nesse grupo, mas em homenagem à Maristela, e até mesmo uma forma de dizer para você que a gente está junto, que a gente não vai, né, a gente vai com você para onde esse caminho, onde esse processo levar. Maristela feriu quem? Maristela machucou quem? O Estado ou o juiz? O juiz é o Estado na ação do processo da Maristela. A Maristela ela feriu a pessoa do juiz, eu estou falando do humano, ou ela feriu o Estado através desse juiz para nós chegarmos numa situação de proteção da Maristela, entendeu? Eu estou também contribuindo com essa avaliação, com esse debate. Obrigado. Então, Djalma, sobre a primeira questão, veja, tu disseste bem, se a vida é um risco, numa situação de uma sociedade tão agravada como a que nós vivemos, isso ainda mais, não é? Isso não tem como escapar, não é? Por outro lado, o problema é que as circunstâncias todas operam numa perspectiva de agravamento do risco, e eu gosto muito da expressão da Judith Butler, o problema não é que sejamos vulneráveis, o problema é que as dinâmicas de proteção que não suprem as condições para nos proteger e não agravar as nossas vulnerabilidades. Então, o problema não é o risco, o problema é uma sociedade que agrava o risco, que torna as situações ainda piores, né? Ou seja, isso é importante considerar, ou seja, a dinâmica de proteção de defensoras de direitos humanos no Brasil, além de ser super recente, é extremamente precária. Então, quando você diz ela é inconstante porque é precária. Objetivamente, a política pública de proteção, do ponto de vista institucional, inclusive, ela ainda é um decreto, nem lei ela é ainda. Então, você tem aí uma precariedade, inclusive, do ponto de vista legislativo, né, de normatividade. Mas o problema é que tu vai ver um país com a situação que nós temos, né, com toda essa retórica de ódio disseminada, com um presidente que disse que ia acabar com os ativistas e os ativismos no país, e acho que está fazendo isso, né, de alguma maneira, enfim, com uma dinâmica toda, e você tem um programa público de proteção presente em menos de um quinto do território nacional. Então, isso é uma demonstração, para mim, e concordando contigo, vamos dizer, estamos mal, se dependermos da institucionalidade, né? Por isso que é importante e fundamental que a gente reforce as práticas de autoproteção. Aliás, a sociedade civil, os movimentos sociais, a vida inteira fizeram isso na ditadura militar, protegendo as pessoas dos ataques, fizeram isso de várias maneiras, né? O Nelson fazia referência ao Cardeal Arms, organizou o Clamor e uma série de outras iniciativas que protegeu gente para atravessar a fronteira, para ir para outros países, para serem protegidos. Então, acho que nós precisamos, estou querendo com isso dispensar a responsabilidade do Estado, estou querendo com isso dizer que nós também temos uma tarefa política de proteção dos nossos, como tarefa política mesmo, de proteção dos nossos militantes, dos nossos agentes. Então, isso não quero com isso dispensar, quero com isso reforçar. Em relação ao que você fala do caso da Maristela,
Bom, eu não conheço os detalhes do caso, mas até onde eu sei, é sempre muito difícil, e esse é o principal problema, é que o agente público facilmente se investe da condição de ser o Estado. Então, esse é um dos problemas que agrava nessas circunstâncias. Então, você vê o policial que está encarregado de fazer a segurança numa manifestação, ele se dá o direito, inclusive, de retirar o seu nome funcional da sua roupa, que ele deveria sempre estar usando, ele se dá o direito de retirar esse nome e agir supostamente como se não fosse ele, como se fosse esse ser abstrato e genérico que é o Estado, que, na verdade, a todos submete. Então, isso, para mim, é uma distorção que a gente precisa enfrentar, porque há uma diferença objetiva e, evidentemente, que o Estado e os agentes de Estado, como agentes que se fazem Estado, nós, como cidadãos, viramos pó, né? Porque nós estamos à mercê de uma autoridade que nem sempre é exercida ao modo da autoridade democrática e que acaba colocando a nossa vida, literalmente, ainda mais em risco. Então, quando eu dizia lá atrás que as instituições, em geral, não agem para proteger os defensores, as defensoras de direitos humanos, para mim, a questão fundamental que está. Nós temos um desafio imenso no Brasil, e eu acho que o caso da Maristela pode nos ajudar, assim como outros casos, aí o Nicodemos conhece isso melhor, para a gente pensar como essas distorções na ação da autoridade pública são mecanismos de aumento, ou de agravamento, vamos dizer assim, das ameaças e do impedimento, por vezes, da atuação de defensores de direitos humanos. Ou seja, há aqui um debate muito mais profundo do que só aquela situação particular ou aquele caso específico, que acho que é o que tu está querendo levantar. Ou seja, é inaceitável, com isso eu termino, que qualquer agente público haja para além daquilo que é a sua responsabilidade, ou haja para além daquilo que seja a sua competência, ou haja para além daquilo que a lei lhe faculta. Qualquer ação que exceda essa condição é caracterizada, se chama abuso da autoridade, no mínimo. Paulo, antes de você se retirar, eu queria ainda suscitar uma questão, porque a gente viu aqui uma descrição de um quadro bastante precarizado da política de proteção dos defensores de direitos humanos. E é óbvio que a gente vai ter que pesar isso no momento em que a gente formaliza, ou faz um requerimento ao Estado brasileiro por essa proteção, sabendo que o resultado que vai ser apresentado pode não ser satisfatório. Por outro lado, tem uma questão política também. E a gente que faz militância aí nas trincheiras, a gente sabe, por exemplo, quando nós caminhamos para a via internacional, há sempre uma premissa que e como foi o esgotamento na via nacional? Né? Como foi o esgotamento? E não é um esgotamento só jurídico, né? É um esgotamento também político. Né? Então, Paulo, eu queria, se você pudesse aí contribuir nesses últimos 5 minutos, trazendo esses elementos. Qual é o arquétipo hoje, qual é a geografia internacional com esse tema? O que a gente tem em relação à OEA e à ONU, a título de relatores e o próprio Comitê de Direitos Políticos da ONU? Em relação à incidência internacional, acho que eu sempre sou da seguinte tese: a incidência nesses espaços internacionais ela tem que vir como uma soma da nossa dinâmica e atuação e luta nacional, né? Ela não pode ser separada desse processo. Nós já tivemos vitórias importantes, né? A Lei Maria da Penha é conhecidamente uma lei que não só existe por conta e resiste por conta da luta das mulheres, obviamente, contra a violência, mas também existe por uma determinação da Corte Interamericana que, no caso da Maria da Penha, não foi por esgotamento dos recursos internos, foi exatamente pela negligência dos recursos internos. Então, ou seja, pelo fato de que o Poder Judiciário do Ceará não fazia os procedimentos necessários e adequados para o processamento do crime que havia sido cometido contra ela, e, em razão disso, a decisão vem no sentido de que haja a necessidade da proteção, porque
E a gente vai ver que toda a situação de violação de direitos humanos, aqui no sentido mais geral, ela sempre trabalha com essa dupla dimensão, né? A dimensão da ação, veja, do desenvolvimento de ações que efetivem dinâmicas de violação ou a falta de iniciativas nesse sentido, ou seja, aquilo que a gente chamaria de omissão. Então, claro, tem que estudar as estratégias, enfim, as várias possibilidades do caso, da situação, enfim, as implicações e tudo isso a gente não tem como discutir nesse momento, mas eu sempre acho importante que toda a ação ela tem que ser combinada numa estratégia que possa fortalecer aquilo que a gente quer, que é exatamente ver o sujeito, o defensor, a defensora de direitos humanos protegido. Então, assim, eu te diria muito rapidamente isso, estudar cada situação, cada procedimento aqui vai implicar um trabalho político e um trabalho técnico em complementação. Mas, enfim, acho que essa é uma decisão que se pode fazer e, a partir dela, dar os encaminhamentos devidos. Ok. Bom, Paulo, te agradecer, então, aí a sua contribuição. A Rediane tem uma perguntinha? Então, Rede. Na verdade, não é uma pergunta, é apenas uma opinião, uma observação. E agradeço, primeiramente, pela possibilidade de estar participando, agradeço muito a todos. Meu coração se sentiu contemplado com várias falas. Eu também sou uma militante de direitos humanos que, talvez não na mesma proporção da Maristela, mas também defendi direito de crianças e adolescentes e fui processada pelo Estado exaustivamente. Aqui em Santa Catarina, não se costuma mandar matar, pelo menos na minha limitação de conhecimento, eu não tenho essa informação, mas se costuma atropelar qualquer pessoa que ouse não abaixar a cabeça aos comandos de Ministério Público e Poder Judiciário. Lógico, eu faço a ressalva de que não são todos, há grandes exceções, há nobres exceções, né? Mas os que estão à frente têm dado motivos para que uma pessoa como eu se sinta destruída politicamente, se sinta destruída socialmente. É tão sério, é tão forte, é tão pesado, que até as relações próximas demonstram, às vezes, certas dúvidas, porque parece que sempre quem está no Poder Judiciário, no Ministério Público, as autoridades, tem razão. Nós temos uma síndrome, uma doença. Eu falo, o povo brasileiro, até onde eu tenho conhecimento, nós temos uma síndrome em relação à autoridade. A ponto de que muitas delas fazem o que querem e continuam fazendo. Mas eu quero dizer que meu coração se sentiu contemplado quando o Dr. Nelson Arnes lembrou que qualquer intimidação do poder é uma agressão às crianças. Eu vivi isso e reafirmo essa fala. Me senti contemplada também com a fala do Paulo, com tanto entusiasmo, com tanta valoração ao nosso trabalho. E eu peço licença para talvez deixar uma observação, né? Quem sabe a gente possa refletir um pouco sobre isso. Nós padecemos, eu digo todos, tanto opressores e oprimidos, porque conforme a circunstância eu sou opressora, conforme a circunstância eu sou oprimida. Todos acho que padecemos de uma intenção salvadora. Eu observei esse comportamento em agentes do Poder Judiciário aqui da minha região, principalmente psicólogos forenses, assistentes sociais forenses, logo depois o promotor, logo depois o juiz. Todos têm uma síndrome, um recalque, alguma coisa assim, no sentido de querer salvar. Eu também.
E eu acho que isso contribui para que esse cenário seja tão dramático. Mas me limito a essa observação e me sinto plenamente contemplada e feliz por fazer parte desse momento e cumprimento a todos carinhosamente. Parabenizo-os a todos. Obrigada, Carlos. Obrigado, Rede. Sempre palavras importantes e nos alimentam na alma para poder seguir adiante. Paulo, vou te liberar, sei que você está com outra agenda. A gente vai seguir aqui, sendo certo que esse grupo vai demandar, né, o programa que é desenvolvido hoje em articulação do MMDH com outras organizações, a gente pensar junto como é possível somar esforços aí nessa empreitada do caso da Maristela. Beleza? Com certeza, a gente fica à disposição no que puder colaborar, e quero particularmente desejar que a Maristela siga encorajada, siga de cabeça erguida, porque o que eles querem, como diz... Aliás, o que a gente precisa, como diz o Guimarães Rosa, é de coragem, especialmente nos momentos mais tristes. Então, sinta nossa força, nosso encorajamento. Eu sei que é difícil, mas a gente vai atravessar, e tenho certeza que está atravessando esse processo mais fortalecida. Agradecer a vocês todos e, como eu disse, estamos à disposição para seguir colaborando. Mônica, Nicodemos também são... Paulo, antes de sair, vamos fazer uma foto, Paulo, antes de sair, por favor? Sim, tá bom. Peço que todos abram aí a cam. Mônica já ajeitou a cabeleira. Tainá, Eleonora. Eleonora. Então vamos, hein? 1, 2, 3, agora. Pronto. Okay. Abraço, Paulo. Até a próxima. Tainá, aproveitar, lá no grupo da bancada criminal do escritório, o Rodolfo acabou de colocar o protocolo do HC. Vê se você consegue colocar ele aqui no chat, por favor, tá? Vou tentar aqui, tá? Caros, a gente caminha, então, aqui com a nossa pauta, e aí fica uma questão, né? Que, no meu ponto de vista, é uma questão, nesse momento, bastante decisiva, porque eu pedi aqui a Tainá para colocar aí no chat que nós protocolizamos do HC, viu, Nelson, no STJ. Então, ele acabou de ser feito, a gente guardou para fazer hoje, então agora vai seguir o trâmite e o fluxo no primeiro Tribunal Superior, né, que é o STJ. Depois nos restará o STF. Nesse sentido, a gente tem que medir a temperatura e ver a decisão se formalizamos concretamente, e aí penso que isso seria através em nome da própria pastoral, o pedido de proteção, né, à defensora de direitos humanos Maristela, no aspecto da sua atuação como militante político. Então, primeiro, se pedimos, e se pedimos, em que momento pedimos. Falo isso agora porque o processo no STJ vai seguir. E aí ele vai seguir, vai ser distribuído para um ministro relator. Esse ministro relator vai ser uma referência para nós dialogarmos com ele, apresentarmos memoriais, as nossas razões, os nossos motivos. E a grande questão é se nessa via política, se essa via política do programa de proteção caminha junto com a via jurídica, significa formalizamos no programa de proteção, mesmo que seja para ouvir que não tem Santa Catarina, é um nacional, mas não tem recurso, não podemos fazer. Ou se dessa forma. E aí é uma decisão que nós temos que adotar aqui como grupo gestor desse processo. Está aberto para o debate. Eu acho que tem que promover todo esse pedido. Olha, a informar que a Tainá já colocou aí no chat a distribuição do protocolo da distribuição do HC. E, bom, está aberto para debate. É o que nos resta nesse momento como pauta. Ou não decidimos isso agora. Marcamos uma próxima rodada a partir de termos o nome do ministro, para fazer a avaliação se fazemos um para-passo entre o político e o jurídico.
E aí, Deise quer falar, né? Eu vi você se manifestar. Sabe, Carlos, eu estava pensando aqui que nós temos um público acompanhando esse debate e que talvez esse público ainda não tenha compreendido muito bem todo o debate, toda a discussão, toda a contextualização dessas ações, né? Então, por exemplo, quando você fala HC, está pensando no Hospital das Clínicas. Pois é. Né? Então, um erro miserável nosso de advogados. Então, eu queria, como companheira, parceira da Maristela, né, dizer que aqui eu estou representando o NECA, a Associação de Pesquisadores e Formadores na área da criança e do adolescente, e o Movimento pela Proteção Integral, e como parte do movimento nacional, junto com o Patrick e junto com a Maristela, que é a nossa parceira, né? E por que nós estamos aqui? Por que a gente veio estar junto com a Maristela? Por que a gente está acompanhando esse debate, né, da via jurídica e da via política? Porque, como parceiros da Maristela, nós somos profissionais que trabalhamos para garantir o direito humano de crianças e adolescentes. Então, assim, quando a gente está falando de que todo ataque àquele que defende o direito humano é também um ataque àquilo que ele está defendendo, é importante que a gente paute isso, né? Então, em que momento a Maristela se torna ré? No momento em que ela discute, né, um dos princípios basilares da proteção integral, tanto da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, quanto da própria Constituição Federal, quanto do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, quando ela vai dizer o seguinte: a prioridade da infância implica em ações de proteção sempre que o seu direito for violado. Mas que uma das maneiras de violar o direito de crianças e adolescentes é a omissão do Estado. Então, nós falamos aqui em ação e omissão. Então, qual é a omissão do Estado quando uma criança é afastada da sua família e colocada numa família substituta por um processo muito rápido em que se coloca em pauta que o melhor interesse da criança é o interesse que o adulto julga que a criança tem, e não aquilo que a criança vive, né? Então, muitas vezes, nós, na nossa tarefa, né, de proteger o direito da criança, de garantir, né, que o sistema de garantia trabalhe de uma forma mais harmônica nos seus eixos, a gente vai discutir que a violação do direito foi cometida pelo próprio Estado. Quando? Quando a criança é afastada da sua família por motivo de pobreza e não porque ela teve o seu direito violado pela própria família. Só que isto é uma questão tão estrutural que acaba sendo naturalizada, como se toda criança que fosse afastada da sua família e que estivesse num serviço de acolhimento estivesse automaticamente liberada para a adoção. Como se a adoção fosse sempre a melhor decisão na vida de todas as crianças. E nós temos que pautar, né, qual é a função do Estado, que está definido constitucionalmente, né, de garantir o que é a proteção integral, que é o acesso a todos os direitos fundamentais para um desenvolvimento pleno. Então, quando no afã de defender, né, a interface entre a proteção da criança em permanecer com a sua própria família e o direito da família se interpor, né, quando ela é julgada como alguém que está violando o direito do seu próprio filho por negligência, nós temos que ter uma objetividade que hoje não existe. Onde que está a objetividade? Quais são os critérios? Quais são os critérios objetivos para você dizer que esta família é negligente, que essa família não respondeu ao que a criança necessitava, porque ela, mesmo tendo acesso a todas as possibilidades, não o quis, ou seja, teve uma intencionalidade de não cuidar.
Então, quando Maristela é colocada no banco dos réus, ela é colocada porque ela está fazendo aquilo que todos nós fazemos em diferentes casos, de defender a possibilidade da criança ter o direito à convivência familiar e comunitária preservado como um direito fundamental, prioritariamente vivendo a sua própria família. E buscando que o Estado dê àquela família as condições necessárias para ter uma vida digna e cuidar dos seus filhos também de uma forma digna, né? Então, quando esta questão se torna uma questão jurídica, em cima de um ator, de um profissional que estava trabalhando na defesa do direito humano daquela criança viver na sua própria família, na verdade, né, esta ação vai contra tudo que nós acreditamos e tudo que nós trabalhamos. Nenhum de nós, no dia da adoção, vamos dizer que somos contrários à adoção, não somos, muito pelo contrário. Nós queremos que a adoção exista como uma medida protetiva qualificada, que ela seja trabalhada de tal modo, e para quem dela precisa, que não haja devolução de crianças. Então, Maristela, o empréstimo que nós damos a você aqui não é só a questão de sermos companheiros da mesma área, é porque nós acreditamos em valores e princípios que são de direitos humanos internacionalmente. E o Brasil é consignatário disso, é signatário disso. Então, defender você, minha colega, minha companheira, é defender a luta que nós todos levamos nesse país de garantir que as crianças têm dignidade, garantir que ela realmente seja um sujeito de direitos e não um sujeito de um discurso sobre direitos. Então, nesse sentido, se sinta não só acompanhada, né? Porque lutar pelo seu direito é lutar pelo direito de nós todos. E nós todos só somos esses trabalhadores e esses defensores porque crianças e adolescentes brasileiras têm seus direitos rasgados diariamente, né? Então, eu acho que eu queria colocar esse contexto para que nossos colegas que estão conosco entendam o porquê que é tão importante discutir o que significa uma via política e uma via jurídica que caminhem ao mesmo tempo. Veja, se a própria via jurídica é aquela que está sendo utilizada para não só restringir o direito de trabalho, mas também tirar, né, a qualidade do trabalho realizado, colocar em dúvida essa competência, colocar em dúvida se o trabalho que foi realizado foi de fato no melhor interesse da criança, colocar em dúvida se o agente do Estado ou o Estado foi, vamos dizer assim, agredido por você. Foi uma pergunta maravilhosa do Djalma, porque coloca em evidência uma questão que é: por que a Maristela está sendo julgada? Por quem? Quem ela atacou? E a resposta foi clara, né? Ela não atacou ninguém. Ela defendeu o direito de uma criança e de uma família. E quando isso vem à tona, né, através de um ou outro caso, trazemos juntos ao bojo deles todos os casos em que a criança foi colocada de uma forma ilegal ou de uma forma injusta, indigna, em uma outra família, como se mudar de classe social fosse possível a partir das mudanças da qualidade da família, e não da qualidade do vínculo, não a questão da identidade, a questão de pertencimento social e comunitário. Então, eu acho que, com isso, a gente consegue colocar os colegas juntos no debate para entender o que significa, por exemplo, ir para o Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, seguir a trilha dentro daquilo que é o Poder Judiciário, né? Aquele que está aí para controlar, né, um órgão de controle e de defesa de direitos. Ok? Ok, Deise. Excelente. Eu ressinto uma questão que talvez a gente tenha que fazer essa correção de rumo, mais a título de dialogar e construir informações.
talvez a gente tenha que depositar em algum lugar essas proposições, essas reflexões, como a que você traz, como as informações objetivas dos processos, para que as pessoas possam, inclusive, acessar essa informação, possam ter essa informação, né? Até aquele que entrou de raspão aqui no nosso debate, mas como é que eu posso saber mais sobre isso? E não ficar o exercício exaustivo de nós estarmos repetindo informações objetivas dos processos e informações políticas, teóricas, filosóficas, que alimentam o movimento que nós fazemos em torno dessa causa. Então, a minha sugestão muito objetiva, de uma maneira bem pragmática, é abrir uma página no Facebook, onde a gente possa depositar esses artigos, essas informações, e as pessoas que quiserem ter acesso a isso vão lá e pegam essa informação. Eu até faço aqui o exercício, junto com a Retigiane, a minha querida colega, sobre os dados dos processos, né, do que nós estamos enfrentando hoje. Esse habeas corpus que vai para o Superior Tribunal, ou que foi para o Superior Tribunal de Justiça hoje, protocolizado hoje, ele ataca 2 condenações que nós entendemos que são nulas, porque não considerou uma prova essencial para demarcar de quem é, né, e de quem foi a iniciativa de trazer, né, uma denúncia a respeito das situações de adoções ilegais no estado de Santa Catarina. Então, esse é um dado, existe um outro processo também, que a Rita pode falar, então, Rita, e que eu acho que a gente tem que reunir tudo isso numa página, sabe, Deise? Para que as pessoas que queiram informações possam se socorrer lá. Não tenho que ligar para você, ou ligar para mim, ou para a Rede, para a própria Maristela para saber, mas saber imediatamente. A gente quer complementar a questão jurídica? Fique à vontade. Eu apenas diria, nós estamos ainda com outro processo, já com sentença proferida, e existe outro ainda em tramitação, então nós temos ainda bastante tarefas pela frente, nós temos bastante enfrentamentos ainda. Eu acho isso importante ser avaliado, né, nesse movimento que está sendo feito, nesse trabalho de publicização desses fatos todos. Esse HC, eu estou curiosíssima para acompanhar, né, porque será histórico do meu ponto de vista, se conseguirmos essa medida. Estou torcendo por ela. E nos outros, nós temos os procedimentos que a legislação permite, né, para defender a Maristela, fazer os recursos e tudo mais. E estamos acompanhando. Temos ainda o Kowalski, que é nosso colega aqui em Santa Catarina, que também atua. O Dr. Carlos tem uma estrutura excelente, nos dá todo o apoio, toda a orientação também. Então, estamos acompanhando. Tem um processo ainda em formação, um já com sentença, e estamos acompanhando o que está acontecendo aí. E torcendo agora pelo HC. É isso, doutor Carlos. Obrigado, Retigiane. Djalma, eu vou passar para o Nelson, que ele pediu para falar, e depois eu passo para ti, Djalma. Nelson? Nicodemos, a Pastoral da Criança confia na orientação de vocês, né, porque a gente descobriu ao longo do tempo que a gente sabe cuidar de criança. Na minha inocência, quando veio aquela intimação para falar sobre o caso da Maristela, inclusive com direito à carona, né? Então, falaram lá com condução coercitiva, caso eu não comparecesse, dali 4, 5 meses. Eu nem entendi o porquê desse tão distante. Daí, quando perguntam, bom, foi a Maristela que convidou o Fantástico? Não, foi a Instituição Pastoral da Criança. Quem na instituição? Bom, quem é responsável pelo contato ao Globo sou eu. Achei que estava resolvido. Daí pergunta sobre a conduta dela com relação às crianças. Falei, olha, se tem uma mãe que perdeu 2 crianças de depressão pós-parto e o marido acusado de alcoolismo, eu, como médico, digo, depressão pós-parto é doença, alcoolismo é doença, logo, trata-se a família. Não se retira a criança. E ainda vem um terceiro caso, tirar a terceira criança. Então, eu, pessoalmente, como médico e como pastoral da criança, confio em vocês, porque na nossa cabeça não passa. Como é que você condena por uma coisa que não fez
ouve para dali a tanto tempo, quando recebe a informação não utiliza, e esse processo vai subindo sem mudança de curso. Então, o que vocês disserem, que digamos, qual seria o rumo, a gente, como pastoral da criança, irá adotar. Ok, Nelson. Djalma, querido, tem a palavra. Depois, Patrick. Carlos, bom, obviamente, esse grupo tem muito cuidado com a Maristela, está zelando muito, né, do ponto de vista humano, com a Maristela. Isso é muito bom, porque cada vez que a gente se reúne e a gente fica conversando, eu sinto que esse terreno ele é por demais pantanoso, né? Tem que, de fato, tomar muito cuidado, o que parece não é, e etc. Mas agora, na questão política, eu queria sugerir, obviamente, ouvir o que foi dito agora há pouco, a Deise, o Nelson agora também se colocando desta forma. Eu acho que vale a pena a gente esperar a reação do TJ sobre o HC, entendeu? Antes de pedir como chama? A proteção da Maristela. Por que eu estou dizendo isso? Você sabe melhor do que ninguém que trabalhou com isso e trabalha com isso o tempo todo. No momento que o Estado coloca a Maristela em proteção, tem uma série de questões aí que envolvem, inclusive a relação, né? Eu acho que esse grupo tem tomado conta de Maristela, mesmo que não é do Estado. Nós temos zelado por isso, e se for preciso, a gente vai continuar zelando de alguma forma. Eu penso que temos que aguardar a reação do TJ para depois solicitar a proteção do Estado para ela. E se caso necessite, obviamente, todos nós que estamos nesta sala e outros, vamos nos articular para fazer essa proteção por nós mesmos, né? De alguma forma, como nós sabemos fazer e como já fizemos tantas outras vezes na nossa caminhada. Então, eu queria sugerir isso, que eu acho que não seria agora o momento de pedir essa proteção. Patrick? Vou fazer breve minhas palavras, mas, acima de tudo, como secretário nacional do Movimento Pro Convivência Familiar e Comunitária neste momento, quero falar do orgulho de estar neste espaço, na realidade, aquilo que eu espero que isso possa simbolizar do nosso respeito para a Maristela, que tem voz e participação ativa do nosso movimento desde que foi formado, falar do alinhamento e a união que um movimento nacional possa ter. Também faço menção bem breve do que o movimento nacional surgiu do Grupo Nacional de Trabalho que formou o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. E um dos 3 eixos deste plano é a adoção centrada na interesse da criança. Então, como é importante que nós podemos ver e como se efetiva esses direitos na ponta é através desta compreensão, dessa necessidade de pessoas como Maristela se manifestando publicamente, enfrentando onde este direito não é garantido. Eu quero agradecer a você, Maristela, por sua contribuição, sua coragem individual e aquilo que você representa para nós e conta com todo o nosso apoio. E quem sabe, só encerrando a minha breve fala, só mencionar que até então o Movimento Nacional tinha uma cadeira de suplência na CONANDA. Estamos na semana de eleição do CONANDA. Infelizmente, temo por uma eleição, no mínimo, complicado nesta quinta-feira. Não estou feliz ainda com o processo de amadurecimento da sociedade civil, de modo geral. Eu falo de forma mais ampla, na forma que vai promover o interesse da criança acima dos interesses institucionais, de interesses até particulares, que deixa tão
atrasa em tanto a legitimidade da vossa sociedade civil naquele espaço. Mas eu espero, acima de tudo, que uma vez, né, respeitando o processo democrático que nós temos, que uma vez com os colegas empossados, que nós podemos ter uma forte representação também do CONANDA sobre este assunto e outros assuntos que podem eventualmente se surgir nesta área que tanta ameaça os direitos fundamentais e a proteção integral da criança. Maristela, estamos contigo. Obrigado, Patrick. Agora, Nelson, você continua com a mãozinha levantada? Não, né? Você já falou, não, né? Eu só não sei onde é que eu já tiro a mãozinha. Tá bom. É a Mônica. Bom, na realidade, assim, eu assino absolutamente em tudo que o Patrick falou, que o Djalma falou, que desde que quem falou anteriormente, a análise do Patrick com relação ao CONANDA, eu assino integralmente embaixo. Acho que nós tentamos fazer um movimento de fortalecimento político do CONANDA, não só das conselheiras e conselheiros, mas do espaço, né, dos 9 que estão entrando, mais os 9 suplentes, mais as comissões. Tentamos fazer. Não sei se isso terá um resultado na quinta-feira, mas eu acho que, independente do resultado do CONANDA, nós devemos continuar, porque a nossa força política, aí eu sigo no que o Djalma falou, a nossa força política se dá na nossa atuação, e a nossa atuação se dá no território. A nossa atuação não é necessariamente nos conselheiros, nos conselhos, ela se representa nos conselhos, ela se fortalece nos conselhos, mas a nossa força se dá nos territórios. E eu hoje sou conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos, coloco da mesa diretora, hoje eu tive inclusive uma reunião, e coloco, eu acho que a questão política, eu concordo com o Djalma, eu acho que nós protegemos, como eu acho que a força do coletivo, né, a representação coletiva, a atuação coletiva é onde está a nossa força. Eu acho que a pastoral nos representa nessa luta, nos representa muito antes de propriamente hoje estar nos conselhos, nos representa anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente, nos representa na permanência da força de luta quando não podíamos lutar em momento nenhum. Quando não podíamos, num período ditatorial, quando não podíamos lutar em espaço nenhum, era nas comunidades eclesiásticas de base, era nas pastorais que a gente continuava acreditando em ter a nossa força. E eu acho que esse momento aqui de trazer para o coletivo essa luta por uma causa e por a representação dessa causa que se dá nessa criminalização de uma companheira. Mas eu só queria colocar um fato, eu não sei se é esse o momento, eu acho que a todo momento os fatos políticos precisam ser colocados. E eu acho que a visibilidade dessa situação que a Maristela está passando é a visibilidade do que passam muitas defensoras e defensores, lutadoras e lutadores de direitos humanos, seja no campo, seja com criança e adolescente, seja na questão LGBTQI, seja na questão da negra e do negro. Nós vivemos isso. Então, eu acho que é preciso que a gente dê visibilidade ao que está acontecendo, para que as pessoas conheçam não só a criminalização e a perseguição, mas também as possíveis saídas dos fluxos. Então, eu acho que a gente deve não encaminhar necessariamente para uma proteção da Maristela, mas para um fato político da situação que a Maristela está. Eu acho que a gente deveria encaminhar também para o CNDH, que tem uma comissão de defensores e defensoras de direitos humanos. Eu acho que a gente deve encaminhar ao programa de proteção de defensoras e de defensores, mesmo que seja a questão nacional. Eu acho que a gente precisa criar os fatos políticos, porque os fatos políticos eles fortalecem a luta da defensora e da organização, mas também fortalecem as nossas lutas, né? Sabendo que... E aí, para aquela... E eu falo muito isso nos espaços, para aquela lutadora que, por vezes, desiste, cansa e fala, não, eu estou sozinha nisso, é melhor eu recuar. Quando ela tem conhecimento de que um coletivo abraça, que tem um fluxo, tem uma possibilidade, ela fala, não, outros passam
parecido com o que eu passo e permanecem e são acolhidos e a sua luta é acolhida. Então, eu defendo que a gente faça um fato político. Acho que esse momento aqui já é um fato político, mas eu defendo que a gente faça um fato político. Encaminhar o CNDH, encaminhar ao programa, o dia que o Conanda voltar a ser o Conanda, encaminhar ao Conanda, encaminhar internacionalmente, fazer disso um fato de debate, porque se nós pudermos trazer sempre para cá esse debate, ótimo, mas mesmo quando o debate se dá entre 6, entre 10 pessoas em outro espaço, o fato político está acontecendo. Mesmo que a gente não esteja, mas vão estar debatendo o mesmo caso, usando como exemplo, ou usando como referência, ou usando como possibilidades de caminhos, né? Hoje, sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, nós precisamos de esperança, nós precisamos do coletivo e precisamos saber que o próximo passo pode ser, se é ameaçado por tantos, mas também é amparado por tantos outros. Ok, Mônica. Eu acho que a gente tem a seguinte situação, né? Sobre a combinação dos esforços políticos e jurídicos. Né? O Djalma tem uma posição em relação a estartar a parte política quanto ao programa de proteção, a Mônica tem outra em relação ao HC propriamente dito. Eu acho que a gente teria que aprofundar um pouco mais em relação a isso. E acho que, como a Mônica sinalizou, a gente tem outras alternativas também em nível nacional, como o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos, que a gente pode pontuar e pautar esse caso. Eu, particularmente, e que em 1994 saí daqui com a missão de levar Volmer do Nascimento para atravessar no aeroporto, condenado a 7 anos por 2 juízes por crime de difamação, para que ele pudesse se exilar na Alemanha, digo sempre que os dois processos caminham juntos, né? O processo político e jurídico. O direito não é neutro, e a justiça não é neutra. E na sua maioria, na sua ampla maioria, é parcial. Então, sem o devido tratamento político, esse processo no Superior Tribunal de Justiça, ele tende a ser apenas um processo, ele não vai ser o processo. Agora, o que encaixar para fazer desse processo político, fazer esse processo ser uma referência política, para que possamos alcançar o nosso objetivo de anular essas duas condenações. Eu confesso que a gente teria que amadurecer um pouco mais. Eu não vejo, nesse momento, até mesmo com uma informação que é muito relevante, o nome do ministro do STJ que vai cuidar do caso, né? E a gente torce que ele seja, viu, Nelson, católico, apostólico, romano, carismático. Não, depois do que eu estou falando de algumas Algumas características, eu prefiro que seja um defensor da justiça. Maravilhoso, Nelson, você é maravilhoso. Mas eu acho que a gente poderia, com essa informação que ainda vai ser colhida ao longo da semana, puxar uma outra reunião, talvez do grupo gestor, do caso da Maristela, quem não seria numa live, para a gente poder tomar essa decisão. A gente tem ainda aí um tempo no nosso tanque de combustível, né, que é até o processamento do HC, mas eu acho que a gente deveria refletir um pouco mais, aprofundar um pouco mais, saber quais são os limites, por exemplo, do programa de proteção, investigar mais e também como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, através do mandato da Mônica, pode ajudar em relação a esse processo. Então, eu queria deixar apenas um encaminhamento, que seria nós pensarmos numa ferramenta para poder publicizar as informações e democratizar essas informações. Então, eu queria o acorde de todos em relação a isso, de pensarmos nessa página, né, do Facebook. E a outra questão, que é o parapasso, né, ou a combinação das duas questões políticas e jurídicas, a gente deixar para uma próxima reunião, que a gente pode puxar lá no grupo para poder aprofundar isso. E aí, decidindo isso, eu acho que vale até a pena fazer uma puxada de uma live para comunicar. Fizemos isso e isso, estamos caminhando por aqui, atualizando nessa página que eu estou sugerindo. É o meu encaminhamento, assim, claro que sujeito a modificações e alterações de acordo com a contribuição de cada um. Podemos fazer assim, então?
Minha irmã Maristela, podemos fazer assim? Sim, como na mesma linha que o Nelson falou, a gente confia na justiça, a gente confia e espera que a justiça seja feita, e a gente confia nesse grupo e nos demais que são integrantes desse grupo e nos advogados que compõem essa causa, que a causa não é somente Maristela, não é somente Pastoral, é aquilo que a Deise disse, falou e expressou, é todos nós. Ok. Bom, pergunto se alguém tem mais algum outro acréscimo. Eu só faria um, Maristela. Siga Lênin. Lênin dizia sempre, advogados, não confiem nem dos partidos. Mas antes de ser advogado, eu sou um militante político, e a Rede também é um militante política de direitos humanos. Então, isso nos isenta. Eu acho que fechamos. Eleonora, quer contribuir com alguma questão? Aqui, vem cá. A minha digníssima esposa, que é amicíssima de Maristela, está perguntando se pode dar um oi aqui, Maristela. Pode? Cadê ela? Ela. Saudade. Está dizendo que está com saudade, Maristela. Invadiu a live, home office, é isso. Não tem jeito. Eu acho que a Eleonora está sem microfone, Carlos. Eu acho que em algum momento lá no grupo ela falou que não estaria com microfone. Tá certo. Então, podemos encerrar, então? Mais alguma questão? Alguém quer acrescentar algum item? Se não, encerramos aqui essa atividade, agradecendo a todos e todas. Lembrando que nós vamos construir uma página no Facebook. Esse vídeo vai ser postado lá para todos terem informações em tempo real sobre o processo político e jurídico. Então, está encerrada, então, a nossa atividade. Um abraço, Nelson, Deise, muito Djalma. muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, Obrigado, boa noite para todos. Tchau, gente. Um beijo. Boa noite. Tainá, obrigado pelo acompanhamento. Carlos, Leonora, Tainá. Tchau, tchau.